Olá, meu nome é Débora Simões. Essa aula foi produzida com o fomento do PROAC número 39 de 2021. O edital é destinado a trabalhadores da cultura do Estado de São Paulo. Bom, o nome da minha aula é Que História esse Museu Conta? O caso do Museu Histórico Pedagógico em Javanuíri. A aula está dividida em 3 partes. A primeira parte, em que eu vou falar sobre a origem dos museus, a segunda parte sobre os museus históricos e pedagógicos, e a terceira parte sobre o Museu em Javanuíri. Bom, indo para a primeira parte, a origem dos museus, a palavra museu ela tem origem grega, é uma palavra grega. Essa palavra ela era utilizada na Grécia Antiga e ela se referia ao Templo das Musas. Esse lugar era um lugar de produção artística, de pesquisa e de inspiração. Mas os museus como nós conhecemos hoje, eles não se originaram desse museu grego. Eles vão se originar a partir de um outro processo, que é a prática de colecionismo que estava sendo inaugurada ali no fim do século XIV na Europa. Mas agora eu vou vim para o futuro para falar um pouco dos museus como eles são hoje. Os museus, eles funcionam a partir de 3 áreas, basicamente, que é a área da comunicação, que é como o museu vai comunicar, vai dialogar sobre o seu patrimônio cultural com a comunidade, e isso é feito de diferentes formas. É basicamente o setor do comunicativo e o setor educativo e a comunicação institucional. Então, por meio das exposições, ações educativas, cursos, oficinas, palestras, sessões de cinema, ações educativas no museu, basicamente, tentando trazer esse diálogo sobre o patrimônio cultural que ele salvaguarda. A outra parte é a da salvaguarda. A salvaguarda está vinculada à preservação desse objeto. Então, o museu, quando um objeto entra no museu, ele perde seu valor de uso e ele passa a ter um valor simbólico, um valor de patrimônio cultural. Esse objeto, ele deve ser preservado pelo museu. Todos os objetos, todas as coisas, elas têm, são finitas. Tudo vai acabar, né? A matéria, ela vai se desfazer, né, de alguma forma, com o tempo e tal. Pode durar muito tempo, mas uma hora ela vai se desfazer. O objetivo do museu é fazer com que esses objetos eles durem o maior tempo possível. E a terceira parte, que é a parte da pesquisa. Os museus também são locais de pesquisa, podendo fazer pesquisa sobre o acervo, pesquisas de público ou outros tipos de pesquisa, mas é uma instituição também de pesquisa. Então, esse museu que a gente conhece hoje, ele teve origem ali no século XIV com essas práticas de colecionismo. Quem que estava colecionando nessa época? Era a coroa, era o clero, era a nobreza. Essas coleções elas eram formadas ali no seu começo por manuscritos, por livros, por joias, por artefatos arqueológicos também. E com a colonização, com as grandes navegações, também objetos das colônias vão ser levados para compor essas coleções. Então, essas coleções elas foram sendo desenvolvidas do fim do século XIV até o século XVIII e ela se espalhou pela Europa. Então, ainda os países não eram formados do jeito que são, né? Mas as coroas, né, as nobrezas desses países, elas estavam também desses locais, né, que hoje são os países europeus, elas estavam também formando suas coleções. Um exemplo clássico que a gente tem é o manto Tupinambá, que foi levado do Brasil para a Europa e ela fez parte da coleção dos Médici, lá na Europa. Então, para mostrar,
né? Esse manto existe até hoje, ainda hoje é alvo de polêmica, né? Mas bom, essas coleções elas eram visitadas apenas pelos seus pares. Tiveram três tipos de coleções, mais ou menos, que são as universitárias, que as universidades já começando a produzir essas suas coleções científicas, os gabinetes de curiosidade, que eram locais cheios de coisas, tinha as coleções de mineralogia, de paleontologia, de etnologia, de obras de arte, tudo no mesmo lugar. E as coleções principescas, que são aquelas ligadas à coroa, né? São mais coleções de obras de artes, basicamente, e também de objetos vindo das colunas. Mas, bom, essas coleções que não eram abertas ao público, eram coleções privadas, né? Elas vão mudar o seu destino ali na Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, esses objetos, eles deixam de ser privado e passam a ser público. A Revolução, lembrando, foi um momento de terror, foi um momento de destruição, então muita coisa foi destruída nesse momento. Muita gente não se reconhecia naquilo, aquilo não fazia parte, né? Então destrói. Porém, uma parte até de quem fez parte, né, da Revolução, olhou e falou: peraí, não, isso aqui faz parte da nossa história, por mais que a gente não goste de lembrar, faz parte da nossa história. Então a gente tem que preservar. Então, essa ideia de preservação e pelo medo da destruição começa aí, né? É originado aí. E aí essas coleções elas são transferidas para galpões, também chamados museus. Esses galpões, esses lugares, né, esses museus, eles tinham o objetivo de contar a história da nação a partir de um modelo heróico, né? Você tá falando, você tá usando. Vamos pensar que após a Revolução, uma nova narrativa da história é composta e ela passa a ser contada, né? Então, esses objetos eles vão dar materialidade para essa nova história que estava sendo contada, que é colocando a ideia de um Estado, né? Os Estados nacionais vão começar a se formar nesse momento, então de dar unidade, da pátria, de uma história heróica, falando da identidade, a história, a cultura, sempre no singular. Bom, era esse o tom desses primeiros museus que estavam sendo criados ainda aí no fim do século XVIII. O século XIX é o século dos museus. É quando várias instituições começam a ser inauguradas na Europa. Mas agora eu vou chegar aqui no Brasil. No Brasil, Dom João ele chega em 1808. Em 1818, ele inaugura o Museu Real, que hoje é um Museu Nacional. Esse museu ele fica estagnado por um tempo, mas o próprio Dom João doa uma coleção de história natural para o museu, mas é um museu que fica parado um tempo. E aí, na segunda metade do século XIX, outros museus são criados no Brasil. Por conta da Guerra do Paraguai, nós temos o Museu do Exército, o Museu da Marinha, o Museu Paulista, também é criado nesse momento, o Museu Paraense Emílio Guild, o Museu Paranaense. E é importante falar aqui que o Museu Nacional, o Museu Paraense Emílio Guild e o Museu Paulista, eles tinham um caráter etnográfico. E eles, nesse momento, eles foram os responsáveis por difundir as teorias raciais, as teorias evolucionistas baseadas nas raças, né, que eram racistas,
que dividiam os seres humanos por raças, colocando como selvagens, bárbaros e desenvolvidos, né? E tentavam comprovar a partir de pesquisas sobre isso, mas isso, bom, essas teorias, anos depois, anos mais tarde, não de um dia para o outro, mas elas caem por terra, né? Elas são desacreditadas porque não eram verdadeiras. Mas esses museus, eles difundiram essas teorias nesse momento. E aí agora eu quero chegar no Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional, ele foi inaugurado no Rio de Janeiro em 1922, comemorando o centenário da independência do Brasil. E assim como aqueles museus da Europa que tinham o objetivo de contar a história da nação, eram os museus nacionalistas ou de cunho nacionalista, que vai tentar dar essa cara de integridade para populações que são diversas, mas vai tentar dar essa cara de integridade de nação. O Museu Histórico Nacional, ele tem essa cara, ele tem esse perfil. O Gustavo Barroso, que foi o seu diretor por muitos anos, ele, ele tinha por objetivo contar essa história, falar sobre essa identidade nacional. É, por exemplo, ele privilegiou parte da exposição que ele montou, tentava buscar os objetos da Guerra do Paraguai, porque ele estava querendo colocar o Brasil ali, porque para ele era isso mesmo. O Brasil os voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, os heróis da nossa pátria, né? Então, quando você coloca nesses termos, quando você cria esses símbolos, você está tentando dar esse aspecto de união para uma nação, né? E criando outros tipos de símbolos também, né? E bom, a narrativa que ele escolheu para dar ali no museu era uma narrativa de uma elite que estava contando já sobre narrando a própria história, a história do Brasil, né? A história oficial, aquela história linear, única, dos heróis que são brancos, dos negros que nem são falados, e dos indígenas, ora romantizado, ora barbarizado. Então, naquele momento era esse o tom dessa história, né, e que estava sendo contada. Os brasões, né, da nação estava sendo criado, a bandeira, o hino. Então, é um momento de contemplação desse tipo de história. E esse museu, ele vem dar materialidade para essa história. Ele estava muito vinculado ao que era produzido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E segundo a Lilia Schwartz, esse instituto, ele foi o responsável por produzir muitos textos que depois entraram, por exemplo, em livros didáticos, mas contando esses textos que falam sobre os indígenas, que não falam sobre os negros, que falam sobre o império, a colônia, enfim, era a classe dominante, era a classe letrada, falando sobre a sua versão da história. Bom, agora, indo para a segunda parte da aula, os museus históricos e pedagógicos. Os museus históricos e pedagógicos, eles compõem uma rede de museus aqui do estado de São Paulo. Eles foram constituídos a partir de decretos da década de 50 até a década de 70, foram constituídos por decreto 79 instituições, mas apenas 53 foram de fato implementadas aí por várias cidades do estado de São Paulo. Quem estava à frente da constituição desses museus era o Vinícius Stein Campos.
Ele é uma figura extremamente importante porque ele participava da inauguração de todos e dava uma aula sobre museologia e ele bebeu muito do Museu Histórico Nacional. Ele fez o curso com Gustavo Barroso, ele tinha ele como referência, ele passava, recomendava ele como referência. Outro aspecto importante é que ele também fazia parte do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E diferente do brasileiro, do Instituto Brasileiro, o de São Paulo, ele tentava contar a história do Brasil a partir de São Paulo, como se os heróis do Brasil fossem os heróis de São Paulo, os heróis de São Paulo fossem os heróis do Brasil. A Lilia Schwartz fala isso, que se não foram essas pessoas vinculadas que estavam produzindo, né, esses textos, essas pesquisas, esses artigos no Instituto, se não foram eles que criaram a imagem do Bandeirante enquanto um herói paulista, foram eles que difundiram. Então é essa a ideia. E os museus históricos e pedagógicos vão dialogar muito com essa ideia de história. Então, mas eles focam bastante no período republicano, tanto que os primeiros 4 museus que foram inaugurados, históricos e pedagógicos, eles foram inaugurados nas cidades dos primeiros 4 presidentes paulistas. E esses museus, outra característica é que eles têm patronos. Então, eles recebem os nomes de pessoas importantes para a cidade, né? Nesse caso, esses 4 presidentes paulistas. Então, agora eu vou chegar no Museu Índia Vanuiri. A patronese desse museu é a Índia Vanuiri. Quem que foi essa mulher, né? Outra coisa, esses museus, eles primeiro, quando eles foram constituídos, eles pertenciam à Secretaria de Educação do Estado, depois eles são transferidos para a Secretaria de Cultura, em específico ao Departamento de Museus e Arquivos, e nos anos 90 eles são municipalizados, porém o Museu Índia Vanuiri não é. Ele ainda faz parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e ele é administrado pela Camportinari. Mas bom, ele é um caso diferente. Mas bom, voltando à patronese do museu, a Índia Vanuiri. Ela está conectada à história, né, de formação da cidade de Tupã. Não falei, mas esse museu ele está sediado nessa cidade, em Tupã, que está localizada no centro-oeste paulista. Vou contar a história de Tupã porque tem a ver com a história da Vanuiri. Tupã, ela faz parte desses municípios que surgiram com a expansão do café para o oeste, no começo do século XX. Durante esse movimento de expansão e da construção da linha de trem que estava indo para o oeste, o Estado entrou em guerra contra os indígenas Caingangue, que ocupavam esse território onde hoje está a cidade de Tupã. É um território bem maior do Oeste Paulista, mas é ali, né? E então teve início a essa guerra, os indígenas resistiram à chegada dessa apropriação dessas terras, né? E da linha de trem chegando também, eles resistem, entram em guerra. E aí, em 1912, a Vanuiri, essa indígena, ela é caingangue, ela não faz parte dessa população caingangue do Oeste Paulista, mas ela era caingangue e ela é contratada pelo Serviço de Proteção ao Índio para ser a tradutora, para ser a mediadora entre Estado
e os caingangues. E ela é vista, né, a imagem dela representa, né, a figura dela representa como uma pessoa apaziguadora dessa guerra. Então ela chega em 1912, em 1916 e 17, a terra indígena Vanuiri, que também recebe o nome dela, que fica a 20 quilômetros de Tupã, ela é demarcada e esses caingangues acabam indo para lá, para essa terra indígena. Bom, no o museu, então, aí a cidade de Tupã, ela tem três fundadores, né, que foram e são colocados como os empreendedores daquele momento. São três homens e eles começam a lotear esse território onde é Tupã hoje, eles começam a lotear e criar a infraestrutura para a formação dessa cidade. E a cidade ela é constituída como município em 1941, reconhecida como município em 1941. Aí, em 1966, é inaugurado o Museu Índia Vanuiri. Uma curiosidade sobre Tupã é que, por escolha desses fundadores, as ruas e as avenidas da cidade, muitas delas, elas homenageiam populações indígenas ou homenageiam indígenas. Então eles já tinham isso. Então Tupã é uma cidade, o nome da cidade também é uma palavra indígena. Os nomes das ruas também são palavras indígenas. E a patronesa escolhida foi a Índia Vanuiri, uma indígena. Então, o Tupã tem essa característica. E aí, um dos fundadores, o Luiz Souza Leão, ele doa um terreno e constrói esse espaço que vai sediar o Museu Histórico-Pedagógico Índia Vanuiri, isso em 1966. Bom, no ano de 2010, esse museu ele passa por reforma e por uma reestruturação da sua expografia. Ainda lá, né, na sua inauguração, também é esse fundador, o Luiz de Souza Leão, que vai definir qual vai ser a temática do museu, que é histórica e etnográfica. Então, agora indo novamente para 2010, tem essa reforma, essa reestruturação da sua exposição. E quem fez parte dessa equipe, da constituição dessa nova exposição, quem coordenou foi a Marília Xavier Cury, que é uma museóloga referência nessa área. E bom, o que a Marília conta é que essa nova expografia que estava sendo proposta, ela foi feita de forma colaborativa entre os indígenas, a equipe do museu e a equipe de pesquisadores. Ela diz que quando uma exposição ela é feita de forma colaborativa, ela não é mais o museu, os pesquisadores falando sobre as outras pessoas, é a própria comunidade falando sobre si. Então é uma exposição em primeira pessoa, é uma narrativa que é construída em primeira pessoa. E a equipe do museu e essa equipe de pesquisadores que se formou, eles convidaram os indígenas da terra indígena Vanuiri, os Caingangue e os Krenak, os Caingangue que estão desde o começo do século XX nessa terra, os Krenaks que chegaram na terra em 1950. Mas bom, eles fazem esse convite, existe um receio, é um receio de como que vai ser isso, de como que vai ser esse trabalho, né? Mas logo vem que dá certo. A Marília Cury, ela fala, né, de como que não foi um processo fácil, por vários motivos, às vezes de discussões e de diálogos, de não aceitar e de tentar construir, mas
Isso é o trabalho em equipe, né? Isso é um trabalho de construção. Ela conta que às vezes os pesquisadores chegavam com pesquisas sobre os Caingangue, falando, podemos abordar isso, 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 dando ideias, e os Caingangue, não, nada a ver, né? Então, e tinha uma questão também com essas populações de que as tradições não estavam mais sendo passadas de mãe e pai para os filhos, né? Por uma questão de medo, por uma questão de trauma. Então, o tom da exposição, que chegaram em um acordo de como poderia ser, era de resgate cultural. Essa exposição chama Tupã Plural e ela vai trabalhar com a interculturalidade. Interculturalidade dentro da própria terra indígena, interculturalidade da formação social da cidade de Tupã, mas vai trabalhar com essa diversidade. E, bom, tinham esses problemas, né, esses traumas, essas memórias que não eram faladas, que não eram mais acessadas, e tinha-se um receio de não quererem falar. Mas a Marília Cury conta que deu certo, que eles fizeram entrevistas que foram gravadas, né, na produção audiovisual, e essas entrevistas, muitas vezes roteirizadas pelos próprios indígenas, eles levavam seus próprios roteiros sobre o que eles queriam falar. E, se tinham medo de não falarem nada, falaram bastante. Então, essa produção audiovisual, ela faz parte do acervo do museu e ela faz parte da exposição. A exposição, essa exposição que foi criada, ela é dividida em dois eixos principais. Um primeiro eixo que é sobre a história de Tupã, né? Então, pegando essa interculturalidade das diferentes migrações que tiveram para a cidade, junto com as populações indígenas que estavam ali. Então, a Marília Cury também fala do, do cuidado de não colocar os indígenas apenas ali no começo da história, como é feito em muitos lugares, né? Então, de você colocar eles em todos os processos dessa formação, né, social, estando no passado, estando no presente. E nesse primeiro eixo tem a parte que é Criê em Tupã, que vai falar sobre essa diversidade intercultural, né? Essa interculturalidade, e a segunda parte é em específico sobre a terra indígena Vanuiri, sobre a sua história. E aí a outra parte, o segundo eixo, é sobre a diversidade indígena no Brasil. Então, ele não está falando somente desse território de Tupã, regional, mas também está falando da diversidade indígena brasileira. Tem uma parte da exposição que é composta pelas ilustrações de José Lancelotti, que ele ilustrou essa diversidade étnica, e esse acervo chega no museu em 1972 e hoje ele foi utilizado nessa exposição. E também essa diversidade étnica brasileira, indígena, ela é representada a partir da plumária, da cestaria e dos tecidos. Bom, o Museu Índio Vanuiri, ele tem exposições temporárias. Ele é um museu dinâmico, então durante o ano ele tem várias exposições temporárias, muitas ações educativas conectadas a datas ou não, né? E, e as exposições sempre levando essa vocação de, de dialogar com as populações indígenas e com a população local. Bom, essa é a minha aula, espero que tenham gostado. Visitem o site do Museu Índia Vanuiri
E não só visitem um site, mas visitem um museu. Mas no site você vai encontrar fotos do acervo, vai encontrar toda a programação, as ações educativas, pode fazer uma visita virtual e é um museu muito legal de se conhecer. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigada.